Livro Fonte Viva, autor Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, capítulo 94, Capacete da Esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado, a vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhes os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador, que não perde a confiança nos grelhos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu, quase sempre, indica passeio, descanso, lazer, quando não defina convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Ouvimos então pela leitura que quando Paulo fala aos queridos irmãos de Tessalônica, ele fala em couraça da fé, capacete da esperança, porque aqueles primeiros que conheceram Jesus no cristianismo primitivo, eles todos sabiam das lutas que enfrentariam. E Paulo então adverte o quanto deveriam lutar ainda e esforçar-se ainda. E nós sabemos, Senhor Jesus, o quanto esses espíritos lutaram, entendendo o Teu Evangelho, enquanto que nós ainda não compreendemos que as pequenas lutas em que estamos
podemos recorrer a essa couraça, esse capacete a que Paulo se refere. Não podemos esmorecer, sabemos, Senhor, diante das lutas que se nos oferecem, mas que estejamos um pouco mais próximos de espíritos tão bondosos, que estão conosco, animando-nos, dando-nos esperança sempre, para que não desanimemos e possamos levar esse ânimo, essa compreensão a muitos dos nossos irmãos, como estamos tentando fazer agora. Que na continuidade de nossos estudos, sobretudo de Paulo, estejamos também junto desses espíritos que trouxeram, como sempre, em todos os tempos, as mensagens de esperança para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. O historiador Joseph Rosner, que escreveu o livro O Apóstolo Paulo, num desses parágrafos do livro dele, um dos parágrafos que mais me comoveram, sensibilizaram, ele fez como que um traçado psicológico de Paulo ao falar com os Tessalonicenses. Eu vou ler então alguns parágrafos em que ele fala de Paulo. Vamos ver. Era uma busca de almas muito pessoal, face a face, homem a homem, de casa em casa. Vemos Paulo e Silas com suas folhas de apontamentos, contendo os endereços de seus protegidos, ir pela rua e pelos mais diversos bairros e subúrbios, subindo e descendo escadas. Paulo se preocupava pessoalmente por cada um, ouvia suas dúvidas, dificuldades e petições. Com seu admirável poder de insinuação, se introduzia no coração de cada um em particular, empregando sua maravilhosa força de persuasão, sua encantadora afabilidade, seu desinteressado espírito de sacrifício. Todos estavam presentes no seu coração, em sua memória, os que tinham dúvidas, os que punham reparos, os difíceis, os impiedosos, os angustiados e os desbordantes de entusiasmo, os críticos e também os vacilantes e tímidos. A ninguém perdia de vista. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo descreve seu método, sentado em meio a seus discípulos e recém-convertidos, exorta, alenta e conjura cada um, como um pai, a seus filhos, para que se portem de uma maneira digna de Deus. Os tons mais ternos do coração, a rica escala de sentimentos, estavam à disposição deste homem admirável. Isso tecia um laço de íntima amizade entre eles e os neófitos. A estreita amizade pessoal é um caráter muito especial de seu método de trabalho. E mais um pequeno parágrafo. O cristianismo, para Paulo, não era nenhuma doutrina abstrata, nenhuma relação puramente intelectual com Deus, senão, sobretudo, uma relação terna e íntima com o Senhor, uma coisa real, inteiramente viva, pela qual se está disposto a padecer e a morrer. Nós lemos o capítulo 24 de Fonte Viva, quando Emmanuel toma um versículo da Epístola aos Tessalonicenses e toma um versículo como epígrafe.
que sempre foi a base para os seus textos, né, em Fonte Viva. Agora, estamos no capítulo 94, 70 capítulos depois do 24, voltamos a Tessalônica de Paulo. E de onde veio o nome dessa cidade? Sabemos alguma coisa da sua fundação? Tessalônica era o nome da meia-irmã de Alexandre, ou mais conhecido como Alexandre Magno, que no latim significa o grande, não é? E Alexandre que foi o rei do reino grego antigo da Macedônia. Isso antes de Cristo, que ele viveu mais de 300 anos antes de Cristo. Alexandre foi um grande militar. E sabemos, na doutrina espírita, que ele renasceria tantas vezes como um gênio militar. O jovem israelita Saulo ouvia em Tarso, a sua cidade natal, as histórias ou até as lendas contadas sobre o também jovem rei Alexandre, que conquistara o norte da Grécia. E depois expandira o seu império muito além. Mas Tarso, nesse tempo, no tempo de Saulo, em que ele ouvia as histórias, essa Tarso só começou a florescer depois, quando o Império Romano tomou aquela parte da terra e impôs a sua administração. E Saulo, jovem, interessava-se pelos jogos, os jogos de estádio, como chamavam, e pela atividade militar da cidade que lembrava tanto de Alexandre, o guerreiro. E é interessante como Paulo dá referências e nomes próprios às competições, e dá referência a que mais tarde Paulo de Tarso, não mais Saulo, colocaria em suas epístolas. Exemplo, a nossa epígrafe fala em capacete. Mais informações sobre os Tessalonicenses, vamos ver. A irmã de Alexandre, a Tessalônica, casou com um dos generais que sucederam Alexandre, que morreu cedo. Alguns historiadores até falam que ele tenha morrido com 24 anos. Este general fundou uma cidade em homenagem à esposa e naturalmente chamou a cidade de Tessalônica. Paulo, vamos voltar à epístola, Paulo estava em Filipos. Nós nos lembramos que anteriormente, no capítulo 91, hoje estamos no 94, lemos a epístola aos Filipenses. Então partimos daí. Paulo em Filipos, com Lucas, que começaram a acompanhá-lo, Paulo sugere que Lucas e Timóteo seguissem para Tessalônica, enquanto Silas e ele, Paulo, faziam o trabalho em Filipos. Depois se encontrariam em Tessalônica, onde começariam a missão apostólica na cidade. Tiveram boa acolhida entre os tessalonicenses. Nessa carta que agora lemos, Paulo, escrevendo, os considerava como modelos de comunidade cristã para a igreja da Acaia. Acaia, o nome da Grécia, igreja da Macedônia. Na igreja de Tessalônica, produziam-se todos os dons do Espírito. Essas informações estão no livro Paulo e Estevão. Que dons do Espírito? Profetismo, glossolalia, quer dizer, as pessoas falavam várias línguas, desconhecidas dos outros. Há um nome assim, efusões. Imagino que seria o passe de então,
porque fusão significa derramamento de gases. Êxtases também. Então são comentários de Emmanuel do Paulo Estevão. E havia um bom relacionamento neste tempo entre os judeus e os pagãos. Paulo doutrinava a todos na ordem e no trabalho. Mas, como já tinha ocorrido inúmeras vezes, volta a repetir-se o problema para Paulo. Judeus preconceituosos e de má fé começaram a criar problemas com a igreja cristã. Como aquele Paulo tinha alcançado tanto sucesso com o povo? Se perguntavam. E tal foi o ambiente depois de perseguição, e perseguição também com aqueles gentios que hospedavam Paulo e Silas, que Paulo sai da cidade com Silas, ajudados pelos irmãos cristãos. Os que permaneceram na igreja continuaram a evangelização, e ela se fortaleceu e consolidou-se. Para Paulo foi uma amarga despedida. Os tessalonicenses eram-lhe afeiçoados, e Paulo a eles também se afeiçoara. E seu pressentimento era de que viriam tempos e dias difíceis para eles. E é de Atenas que Paulo escreve a esses amigos de Tessalônica. No capítulo 5 da Epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreve assim: Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E agora a epígrafe de que nós temos só parte, a epígrafe toda diz assim: Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Emmanuel ressalta a palavra capacete, indumentária de luta, esforço, defensiva, e não touca protetora ou chapéu, que quase sempre indica passeio, descanso, lazer. Como Paulo, Emmanuel considera o discípulo de Jesus como um combatente efetivo contra o mal. Não contra o homem, contra o mal. Contra o homem, nós ainda pensamos em combater. Emmanuel volta a falar sobre o mal, ainda alargando a nossa compreensão ante a lentidão de como se processa o nosso evoluir. Esperar o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Que pensamento para o agora em que vivemos. O mal estende raízes em todas as direções, mas é transitório. Para que atravessemos o tempo transitório em que o mal estará agindo, Paulo e Emmanuel lembram e aconselham que usemos a indumentária, a vestimenta, o capacete de luta, esforço, de defensiva, como todo discípulo de Jesus deveria fazer.